Vamos lá, o último exemplo que eu vou fazer aqui de função básica que eu vou derivar na mão usando a definição é a função constante. Aí depois eu vou inclusive começar a falar para vocês sobre outras formas de enxergar a derivada que faria a gente chegar nesse resultado aqui que eu vou chegar de forma até mais simples, que seria, se for para pensar, você consegue deduzir isso que eu vou deduzir com conta, daria para deduzir sem conta. Primeiro vamos lá, a função constante, vou calcular a derivada, é o limite quando h tende a zero de f de x mais h menos f de x sobre h. Mas como a função é constante, não importa que se é f de x mais h ou se é f de x. Vai dar a constante aqui menos a constante aqui, sobre h. Aí observe o seguinte, até é bom falar sobre isso para você não bisonhar. O f de x mais h é igual a constante e o f de x é igual a constante. Então aqui eu tenho a constante menos a constante, isso aqui é zero. Repare que isso aqui em cima não está tendendo a zero. Ele é zero. Porque esse valor não é aproximadamente igual a esse valor. Não, eles são exatamente iguais. A função é constante. Qualquer x que eu use para jogar na função, o valor resultado lá é o mesmo. Não são números... Aqui não é um número... Não estou dizendo que esse número aqui era próximo desse, não. É exatamente o mesmo número. Então se a função aqui fosse constante igual a... Imagina a função 5. Então aqui eu teria 5 menos 5. Então essa diferença aí é exatamente igual a zero. Não é um número que está tendendo a zero. Não, ele é zero. Então cuidado, atenção, muita atenção a isso. Vou voltar aqui com o que estava escrito antes. Aqui, constante, constante, constante. Constante, constante, constante. Então eu tenho um limite que vai ser 0 dividido por h. O h sim, o h não é igual a zero, o h tende a zero, mas em cima é igual a zero. Aí lembra lá da primeira aula de limite, sobre como é que a gente calcula e analisa limite. Calcular o limite é analisar o comportamento dessa conta à medida que isso aqui acontece. Então a conta é 0 dividido por um número, e esse número se aproximando de zero. Então lembra lá da tabelinha que eu fiz? Você teria que fazer aqui o h ser 0,1, ser 0,01, 0,001 e aproximando o h de zero e ver o que acontece com a conta. Mas como em cima é igual a zero, se o h for 0,1, aqui vai ficar 0 dividido por 0,1. Isso dá zero. Se o h for 0,01, isso aqui vai ficar 0 dividido por 0,01. Isso também vai dar zero. Então, qual é o comportamento aqui dessa conta à medida que eu faço o h ficar pequenininho? Como o numerador é igual a zero, o resultado é sempre zero. Então, isso aqui não é uma determinação. Não é uma determinação 0 sobre 0. Quando a gente fala em determinação 0 sobre 0, é alguém que tende a zero dividido por outro alguém que tende a zero. Mas aqui, o de cima não está tendendo a zero. Ele é zero. Então, esse limite é zero. Então estou descobrindo que se a função é constante, a derivada é nula para todo x. Então se a função for constante, a derivada é zero. E aí eu já vou introduzir aqui para vocês um termo que vocês vão ouvir e vão ver bastante em exercícios e em teoria. A derivada, garoto, ela é um negócio que devido à natureza dela da definição, que depois a gente vai explorar mais inclusive, a derivada mede de uma certa forma, o quanto que a função varia. A derivada fornece uma medida de quanto a função varia. Então é por isso que a gente vai usar a derivada, por exemplo, para saber quando é que a função está subindo, quando é que a função está descendo. Então você consegue descobrir pelo sinal da derivada, por exemplo, se a função está subindo ou descendo. E dependendo do módulo, do tamanho da derivada, você consegue descobrir, se vamos supor que tenha duas funções subindo, você consegue comparar duas funções para saber quem está subindo mais que quem. Então a derivada, inclusive, é chamada de taxa de variação. Por isso que você vai ter uma aplicação lá de derivada no próximo capítulo, que vai ser um capítulo chamado, uma aplicação chamada taxas relacionadas. Você falou de taxa, e mais precisamente taxa de variação, você está falando de derivada. Então toda derivada é uma taxa de variação.
ou simplesmente taxa, né? Por preguiça chama só de taxa. E é o que? A derivada mede o quanto que uma função varia. Então se você souber isso, que a derivada mede o quanto que uma função varia, é natural você pensar que a derivada de uma constante é zero. Por quê? Porque se a função é constante, ela não varia, né? Se ela não varia, a derivada é zero. Então, mas aí essas coisas, né? Já introduzi aqui esse termo para explorar bem já essa conta que a gente fez, esse resultado, mas é um negócio para você poder ficar ruminando aí, né? Por que a derivada mede o quanto que uma função varia? E aí fica meditando nisso aí, na partir da definição que eu dei, para conseguir ir ganhando mais conhecimento. Valeu!